Olá, tudo bem, pessoal? Vamos resolver o Enem. É como eu sempre falo, pessoal, é como se você, por exemplo, quer conhecer uma garota ou um garoto, quer paquerar, né? Você tem que saber um pouco da pessoa, né? Para saber até como vai chegar. O vestibular é a mesma coisa, você tem que conhecer a prova para não ser surpreendido e para ir bem nele. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, resolvendo várias questões do Enem de 2019, 2020, 2021. O ano que vem continuaremos. Você pode, se precisar, recorrer aos vídeos para você saber como é o perfil da prova. Então, recomendo não só para o Enem, mas qualquer outro vestibular, dependendo do estado que você estiver, você sempre dá uma olhadinha aí nas últimas provas para você ver como que é feito o questionamento. Isso é importante. Essa questão, pessoal, primeiro que eu vou resolver agora, eu costumo deixar para vocês darem uma olhadinha, tentar fazer antes do meu comentário, mas veja, é uma questão que você talvez não encontre no seu livro didático, talvez você não encontre na sua apostila. Se bobear, talvez o seu professor nem comente com você, porque é uma questão mais específica, né, dessa questão aí dos museus. Então, mas o que eu recomendo? Você vai ver que ao resolver essa questão, nós não vamos ter problema nenhum. Então vamos lá, que resolvendo a questão, você vai perceber o que eu estou falando, que não tem nenhum segredo. Na prova que eu peguei é a questão 47. Como você sabe, existem várias versões. O texto diz o seguinte: na maior parte da América Latina, os museus surgiram no século passado, fundado com a intenção de civilizar, entre aspas, ou seja, de trazer para o novo mundo os padrões científicos e culturais das nações colonizadoras. Os museus seriam, dessa forma, instituições transplantadas dentro dos ideais positivistas de progresso. Não por acaso ficaram, em sua maior parte, sujeito aos moldes clássicos a partir da valorização de aspectos da cultura erudita, fortemente associados à elite. Então, percebam, até aqui há uma ênfase dessa imposição, não é isso? Nessas palavras transportadas, moldes clássicos, como diz aí também, né? A valorização da cultura erudita, associados à elite. E aí vem outra parte do texto que diz assim: era necessário, pois, assumir uma função social de maior alcance e ocupar um espaço relevante, capaz de atrair grande quantidade de público. Então, o que está sendo discutido aí? O papel do museu. Por isso que eu falei para vocês no começo, que às vezes não está lá no livro didático, não está na apostila, pode ter passado pelo professor, porque não é uma discussão, né, assim, vamos dizer, clássica, que aparece todas as vezes, que é trabalhado no ensino médio. E aí vem as opções, né? A transformação de um número cada vez mais expressivo de museu latino-americano em espaços destinados a atividades lúdicas e reflexivas está associado ao rompimento com o quê? Então, vocês perceberam o que o examinador cobrou aí, né? Então, há uma mudança, certo? Está sugerindo que não só no Brasil, mas América Latina, os países latino-americanos estão criando esses espaços para atrair mais público, fazer do museu realmente um local de conhecimento mais amplo, de todas as classes sociais, de todas as culturas. Então, quando você ia antigamente no museu, geralmente eram aquelas obras clássicas, né? Pensando nas pinturas, que eu acho que está mais fresco na nossa memória. Então, eram aqueles quadros clássicos. Hoje não, abriu, certo? Para outros estilos e assim por diante. Mas vamos então às alternativas. Então, voltando à ideia, a questão aí cobrou, né, do aluno
com o que está rompendo essa nova formação. Então vem a A. Está rompendo com o ideal de educação tradicional? Está a B. Está rompendo com a utilização de novas tecnologias? C. Modelo de atrações segmentadas? D. Dado, participação do setor empresarial? E E. Resgate do sentimento nacionalista. Então vamos pensar nessas alternativas que eles colocaram. Veja, a pergunta é: essa nova visão de museu está rompendo com o quê? Então, não sei se você tentou fazer antes, eu também estou dando uma seguradinha aqui para você pensar junto comigo, mas a alternativa correta é a A, certo? Está rompendo com o ideal de educação tradicional e trazendo uma coisa nova. Deu para perceber? Por exemplo, por que não poderia ser a B? Está rompendo com a utilização de novas tecnologias? Não, certo? Muito pelo contrário, né? Aí não tem primeiro que não há essa questão de tecnologia no assunto e não estaria rompendo com isso, certo? A C está rompendo com o modelo de atrações segmentadas? Também não, né? Participação do setor empresarial também não está havendo esse rompimento. E aí está havendo um rompimento com o resgate de sentimento nacionalista? Também não. Então eu acho que é uma questão, como eu disse para vocês, que embora não seja discutido muitas vezes nas salas de aulas, muitas vezes, ou talvez na grande maioria, não apareça nos livros, não apareça na apostila essa temática, mas ela é de fácil resolução. É uma questão mais de interpretação do texto, pode-se dizer, do que esse conhecimento aí adquirido antes, certo? A priori. Então, vocês viram que não tem nenhum bicho de sete cabeças, né? Vamos para a próxima, então. A questão 48 diz assim o texto: as pessoas do Rio de Janeiro se fazem transportar em cadeirinhas bem douradas, sustentadas por negros. Essa cadeira é seguida por um ou dois negros domésticos, trajados de librês, mas com os pés nus. Pessoal, uma paradinha aqui. Quando está com os pés nus, é que sinal de que eles eram escravos. O texto já dizia, mas pode acontecer de num próximo exame haver uma referência a isso e se bobear cobrando a condição do indivíduo. Então a gente já está prevenindo. Sapato só homens libertos podiam usar. Era símbolo. Tem um filme, chama-se O Rei e o Imperador, que fala sobre o Barão de Mauá na época do Império, e tem uma cena muito interessante sobre esse aspecto, que o Mauá, no caso, estava libertando um dos seus escravos e ele dá de presente um sapato. Então, quando o escravo vê aquele presente, já sabia então que viria a alforria, porque só as pessoas livres, libertas, podiam usar sapatos. Mas vamos continuar. Se é uma mulher que se transporta, ela tem frequentemente 4 ou 5 negras indumentadas com asseio. Elas vão enfeitadas com muitos colares e brincos de ouro. Outras são levadas em uma rede. Os que querem andar a pé são acompanhados por negros, que levam a sombrinha ou guarda-chuva, como se queira chamar. Pessoal, também nesse texto é interessante esse detalhe. Vejam, uma simples sombrinha, um guarda-chuva, era o negro, um escravo que transportava. Vamos lá.
diz assim, olha, essas práticas relatadas pelo capelão de um navio que ancorou na cidade do Rio de Janeiro em dezembro de 1748 simbolizava o seguinte aspecto da sociedade colonial. Pessoal, 1748, século XVIII, metade, né, do século XVIII, portanto, uma sociedade escravocrata. O texto, na verdade, já deixava isso claro. Mas só lembrando que numa prova, por exemplo, se não tivesse sido tão claro o texto, a data já você teria que se ligar. Opa, século XVIII, Brasil, período escravocrata, por exemplo. Então vamos lá. A diz que simbolizava o quê? Então vem a devoção de criados aos proprietários como expressão da harmonia do elo patriarcal. Então veja, gente, você concorda com isso daí? É uma expressão da harmonia do elo patriarcal. A bete-bola, a utilização de escravos bem vestidos em atividades degradantes, como marca da hierarquia social. A C dizia a mobilização de sectos aos passeios como evidência do medo da violência dos centros urbanos. D, a inserção de cativos na prestação de serviços pessoais como fase de transição para o trabalho livre. E aí diz a concessão de vestes opulentas aos agregados como forma de amparo concedido pela elite senhorial. Qual delas você ficou? A alternativa correta é a B de bola. É a utilização de escravos bem vestidos, porque o texto fala, coberto de ouro, certo? Asseio, em atividades degradantes, porque eles estão levando, por exemplo, no caso relatado, uma pessoa, certo? Nos ombros, ou como no final, levando uma simples sombrinha, um guarda-chuva, não é? Então é uma atividade degradante, como marca da hierarquia social. Embora eles estivessem bem vestidos, mas estão bem vestidos simplesmente porque é um evento, mas que, por exemplo, por isso até chamei a atenção ao ler o texto, pés descalços, mostrando que eles eram escravos. Como diz aí a alternativa, a marca da hierarquia social. As demais estão incorretas. Por exemplo, vamos pensar na A. A A é uma das mais fáceis de descartar, não é? Expressão da harmonia do elo patriarcal não é o caso. A C fala que era evidência do medo da violência. Não, o texto não faz nenhuma referência a isso. D, inserção dos cativos na prestação de serviços, transição para o trabalho livre, também não há nenhuma referência no texto. Se você domina um pouquinho história, 1748 estava ainda muito distante de qualquer menção a essa transição aí para o trabalho livre. Só vai acontecer isso no século XIX, certo? Mais ou menos 100 anos depois disso. E, como eu disse, o texto deixou bem claro que não se trata dessa questão. E aí, a concessão de vestes a esses agregados é uma forma de amparo concedido? Não, como está mais clara essa ideia de ostentar a diferença, deixar claro que, apesar de estarem um pouco melhor vestidos, eles são escravos, certo? Então, alternativa B de bola. Beleza? Vamos então para a próxima. A questão 50 diz assim, olha, diante da unidade e da militância dos negros, o governo nacionalista decidiu aplicar medidas reacionárias e repressivas, interdição do direito à reunião,
vigilância e perseguições policiais, dissolução dos partidos políticos, tortura, prisão domiciliar e encarceramento a militantes. É um texto, então, de história geral sobre a história da África. A atuação do Estado sul-africano na década de 1950, como descrita, indica que seus dirigentes buscavam. Então, com essas medidas que nós acabamos de ler, então esses dirigentes buscavam? Fala bloquear as manifestações violentas dos Boers. B. Atender às disposições jurídicas internacionais. C. Suprimir as organizações dissidentes atuantes. D. Fomentar as atividades étnicas da oposição. E. Aliciar as lideranças tribais nativas. Pessoal, antes de responder essa questão, o tema da África, vocês sabem, por volta ali de 2010, mais ou menos, foi obrigatória a introdução dos estudos africanos na história dos currículos de história do ensino médio. Então, você tem que ficar atento à história da África e alguns pontos, em especial à África do Sul, as colônias portuguesas e assim por diante, certo? Num próximo momento vamos falar disso com mais detalhes. Por enquanto, então, para não fugir, vamos à questão. Diz respeito à África do Sul. Então, você deve se lembrar que durante muito tempo na África do Sul vigorou o sistema do apartheid, certo? A segregação racial. Então, havia bairros, só para a gente ter uma ideia, né? Vamos chamar assim, que nós estamos mais familiarizados. Os negros eram então confinados em determinados bairros, cercados, não podiam sair. Então, se estivesse num bairro X, não podia ir para um bairro Z, por exemplo. Isso era feito para evitar que eles se unissem. Então, separados, não é isso? Eles dificultaria a sua unificação. Então, foi o chamado sistema apartheid, que só acabou nos anos 90, já no finalzinho do século 20. E essa questão abordou o auge do apartheid, certo? 1950, e todo o texto descreveu justamente isso. Bom, a atuação do Estado sul-africano, então, estava indicando que esses dirigentes da África do Sul queriam o quê? Olha, gente, aí eles fazem um pouco uma confusão se o aluno leu assim muito superficialmente, ele fala bloquear as manifestações violentas dos Boers. Então está fora de contexto. Os Boers foram os colonizadores, os primeiros colonizadores da África do Sul. Então não é o caso. A B, atender às disposições jurídicas internacionais. Não, as disposições jurídicas internacionais, mesmo que em 1950, já se manifestavam contrários ao racismo, não de forma tão contundente como nas últimas décadas, felizmente, né? Mas já na década de 50 já não se aceitava esse tipo de comportamento. Então, não dá para aceitar B, certo? Não está atendendo disposições internacionais. C. Suprimir organizações dissidentes atuantes. Essa parece coerente. Tá? Então, veja, o objetivo do governo é suprimir essas organizações dissidentes atuantes. O que são os dissidentes? Aqueles que não concordam, que não aceitam essas determinações que vinham, certo? No sentido de cerceamento da liberdade, com esse cunho racial. Vamos ver a C. Fomentar as divisões étnicas da oposição, quer dizer, vai fomentar as divisões étnicas, não é o caso, né? O texto não faz nenhuma referência a isso também, né? E aliciar as lideranças tribais, também não é aliciar, como diz o texto, a repressão pura, prisão, certo? Cerceamento, extinção dos partidos e assim por diante. Então, suprimir as organizações dissidentes atuantes. Nesse caso, o grande líder foi Nelson Mandela,
já apareceu em outros anos no Enem, fique atento. E o Nelson Mandela ficou 27 anos preso durante esse regime, certo? Esse hediondo regime aí da África do Sul, de cunho nacionalista e quase fascista, certo? E eles então, e acabou, felizmente, aí nos anos 90, e na sequência o Mandela, inclusive, foi eleito presidente da África do Sul. Então, vamos para outra questão. A próxima questão é uma imagem, uma foto, eu vou deixar aí para você dar uma olhadinha. Na minha aula sobre Napoleão, eu tinha comentado sobre esse fato e o Enem, pode-se dizer, repetiu a discussão sobre o assunto, que foi a coroação do Napoleão. Então, olha, você, como eu disse, vai ter que dar uma olhadinha, dar uma parada, veja com calma, mas o texto também ajudou. E diz assim, olha, então uma obra, a Coroação de Napoleão, e diz assim: o gesto representado no quadro simboliza uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista. Então, eles estão comparando dois momentos históricos distintos e eles querem saber qual é a diferença, então, da coroação do Napoleão, repetindo, com o absolutismo. A diz reduzir a autoridade do clero, B, instaurar a censura da imprensa, C, controlar a organização judiciária, D, suspender as pensões da nobreza e E, desrespeitar a propriedade privada. Então, vamos por ordem. Pessoal, essa questão, a mais descartável, logo de cara, é aí, né? Desrespeitar a propriedade privada. Você sabe sobre a Revolução Francesa, minimamente, sobre Napoleão, você sabe que foi uma revolução burguesa, no caso, a de 1789. O Napoleão, em certos aspectos, um passo atrás, porque restituiu, por exemplo, a ideia do imperador, ou seja, um poder hereditário, mas ele garantiu os interesses da burguesia. Se você estudou direitinho aí no ensino médio, o bloqueio continental que ele decretou visava justamente fortalecer a burguesia francesa, certo? O objetivo era esse. Então, se você tiver mais curiosidade, pode até procurar minha aula sobre o Napoleão, está aqui no canal. Eu falo sobre os dois períodos, o consulado e o império, mas se você, como eu disse, estudou o fundamental do Napoleão, você não pode dizer que houve um desrespeito à propriedade privada. Suspendeu pensões da nobreza. Isso quem fez foi a Revolução Francesa. Napoleão, de certa forma, até restituiu, porque o Napoleão, como eu disse, pessoal, o Napoleão tem, ele para se equilibrar no poder, ele vai, de certa forma, garantir alguns privilégios que a nobreza tinha. Óbvio que não vai ser no nível antes da Revolução Francesa, mas ele restaura alguns privilégios. Daria até para você pensar, mas veja, a alternativa fala em suspender as pensões, então pelas duas razões você não assinalaria essa daí, não é? A alternativa C, controlar a organização judiciária. A imagem não sugere isso em nenhum momento. Então seria reduzir a autoridade do clero ou instaurar a censura à imprensa. Em algum momento também, na imagem é possível identificar essa censura à imprensa? Não é possível. Então, a alternativa A era reduzir a autoridade do clero. O exemplo que eu dei quando eu falei sobre esse episódio é que o Napoleão, os imperadores de uma forma geral, recebiam uma coroa, eram coroados pelo Papa, certo? Então, veja, simbolicamente, se alguém está me colocando alguma coisa na minha cabeça, certo?
Eu estou sendo empossado literalmente pelas mãos daquela pessoa que está colocando a coroa, no caso, na minha cabeça. Agora, se eu pego, eu próprio, pego a coroa, gente, está lá a coroa, hein? E eu pego a coroa e me autocoroo, é que eu não estou dependendo de ninguém para minha ação. Então, simbolicamente é isso. Eu sou rei, eu sou imperador, pelos meus méritos, enfim, né? Mas não pelas mãos do Papa. Então, ele estava nessa imagem reduzindo a autoridade do clero, certo? Então é isso, nada complicado, não é? Por isso que eu falo, pessoal, conhecer a prova antes, porque você talvez não esteja acostumado a receber uma prova dessa forma, um quadro para você analisar. Mas se você para, faz uma reflexão, você se sai bem. Vamos lá então para a próxima? Bom, a questão 52 é o texto da Lei 3.353, 13 de maio de 1888. Então, a famosa Lei Áurea. Pessoal, antes da gente, inclusive, continuar, eu até gostaria de dar uma paradinha aqui, aproveitando, já resolvemos duas, acho que três questões aí, para você perceber que o perfil do Enem, então você dominar também bem a língua portuguesa faz bastante diferença. Então, como eu estava dizendo, vamos às alternativas. Vamos aqui a continuar a leitura. A princesa Isabel, regente, em nome da sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. É decretada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. 2. Revogam-se as disposições em contrário. Data do Palácio do Rio de Janeiro, 13 de maio de 1888. Enfim, pessoal, como disse a Lei Áurea, eu já chamei a atenção em outros momentos, mas às vezes você não viu os outros vídeos, eu vou relembrá-los aqui. Pensa, pessoal, o ato mais marcante da história, aquele que é a abolição da escravidão. Por que não foi o Dom Pedro II que assinou? Foi a princesa Isabel. Entre vários aspectos, eu gosto de destacar esse. Pensa, pessoal, o Dom Pedro não era um jovenzinho em 1888. É só você fazer uma continha aí, certo? Se em 1840 ele tinha 15 quando assumiu, em 1888, como disse, não era um jovenzinho, ou seja, ele teve todo esse intervalo de tempo ligado aos escravocratas, os deputados, os senadores, os ministros, enfim, diversos escravocratas, donos de escravo, portanto, jamais iriam cogitar abolir a escravidão. Então foi quase que, vamos dizer assim, olha, eu não vou me indispor com os meus parceiros, se a gente atualizasse aí o termo. Ele deixa momentaneamente ali de exercer o poder e a princesa Isabel que assina a Lei Áurea. Quer dizer, no ano seguinte cai o império, diga-se de passagem. Então você veja que o Dom Pedro tinha essa consciência de que se ele abolisse a escravidão, ele ia perder o único sustentáculo que ainda o mantinha no poder. E aí ele mesmo não faz. A sua filha que realiza esse ato. Mas depois desse parênteses, vamos continuar. Então diz assim, olha, um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi fala que foi o abandono de propostas de imigração, B, fracasso do trabalho compulsório, C, manifestação do altruísmo britânico, D, afirmação da benevolência da corte e E, persistência da campanha abolicionista. Vamos por partes. Primeira, abandono de propostas de imigração.
Se você estudou essa transição aí do trabalho escravo para o assalariado, você sabe que não houve esse abandono de propostas de imigração. A partir de 1870, o Estado começou a subvencionar a vinda dos imigrantes, para que eles viessem em maior quantidade. Então, está furada essa ideia de abandono das propostas de imigração. Fracasso do trabalho compulsório também não é o caso, porque se desde o início da colonização, desde 1500 ou 1530, quando de fato vieram os primeiros escravos, utilizávamos o trabalho compulsório, aí depois de 400 anos, não é? Mais de 400 anos falar que foi fracasso do trabalho compulsório, não dá para aceitar. C. Manifestação do altruísmo britânico, ou seja, os britânicos fizeram pressões para acabar com o tráfico, mas isso é o altruísmo. Os britânicos fizeram isso por serem altruístas, ou seja, serem generosos, ficaram comovidos com a escravidão. Não, você sabe que foi por questões políticas, econômicas. Eu tenho também uma aula específica sobre esse assunto. Você pode me procurar, mas para não deixar aqui nesse momento você parar para ir atrás, não é? Você faz isso em outro momento. Os britânicos tinham interesse em abolir a escravidão por diversas razões, mas uma delas foi uma retaliação à lei da tarifa Alves Branco, que elevava os impostos dos produtos britânicos. Então foi uma espécie de uma alfinetada. Fora isso, fala-se também muito da questão de ampliar o mercado consumidor. Enfim, seja qual for a razão, são diversas, mas não é um altruísmo. Não foi por uma... Os britânicos foram durante muito tempo os maiores traficantes de escravos. Então, não é altruísmo. A afirmação da benevolência da corte, olha, cai mais ou menos nessa mesma questão. Só que não falando agora dos britânicos, mas falando da nossa corte. Quer dizer, eles são benevolentes, então eles resolveram acabar com a escravidão. Não foi o caso. Foi justamente a persistência da campanha abolicionista. Então, desde que foi proibido o tráfico de escravos, o número de escravos ia declinando. Faça uma continha rápida, pessoal. Em 1850, houve a proibição do tráfico negreiro. Isso quer dizer, vamos pensar assim, que não entrasse nenhum escravo. Entrava clandestinamente, mas isso é outra história. Oficialmente não entrava. Então, veja, se não está mais entrando escravo, uma hora vai acabar a escravidão. Não precisa nem ser decretada. Então, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, na verdade, o número de escravos era realmente muito pequeno em comparação a 50 anos quase atrás, quando tinha sido proibido o tráfico negreiro. Então, é a persistência da campanha abolicionista. Então, abordou um outro aspecto interessante também desse processo, além do econômico, da luta, né, por essa campanha, como diz aí, alternativa abolicionista. Você tem que ver como a prova cobra isso de você, para você não ficar esperando esse tipo de questionamento assim mais direto. Há um texto, abordam-se outros ângulos, que, como eu disse, às vezes a apostila não fala, o livro didático não fala, por alguma razão o professor não comentou, não teve oportunidade, não é falha dele. E você, se você sabe o assunto, aliado à interpretação do texto, pessoal, não tenho dúvida que você vai se dar bem. Pessoal, hoje eu vou ficar por aqui. Nós estamos resolvendo aí por vídeo uma média de 3 a 4 questões. E aí você, ao longo, não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, mas você vai procurando aí no meu canal, você vai ver todas as questões resolvidas e comentadas. Então, como eu disse, no vídeo de hoje eu vou ficar por aqui, mas eu te aguardo em breve aí. Então, vamos resolver Enem, FUVEST e outros vestibulares das federais pelo Brasil afora. Eu te aguardo aí nos próximos vídeos, beleza? Então, rapazes e garotas aí que me acompanham ou interessados na história de uma forma geral, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.